Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Nós estamos numa minissérie aqui dentro do programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca, falando da evolução da gestão brasileira. E o meu entrevistado de hoje, mais uma vez, é o Fernando Lamounier, que é administrador com mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, que já trabalhou, já prestou serviço para grandes empresas, grandes consultorias, e está dando um show nesses programas falando de gestão. Fernando, seja bem-vindo novamente e hoje nós vamos falar dos fundamentos da administração, a administração e suas perspectivas. Vamos lá, qual o fundamento primeiro aqui na ordem da administração? Obrigado, doutor, um prazer estar aqui novamente. Vamos falar de coisa boa. Então Coisa acho que boa. depois de uma revisão histórica a gente começa a falar de administração. Acho que a primeira coisa mais importante para a gente entender é que a administração, enquanto uma ciência, é algo muito novo. Ela tem menos de 100 anos, talvez um pouco mais de 100 anos, na verdade. Se você compara, por exemplo, com o direito, advogado que você é, com a medicina, com a engenharia, essas são profissões históricas, milenares talvez, ainda que de uma forma diferente. A administração não. E a administração, ela nasce justamente da necessidade, principalmente daqueles engenheiros que tinham aquela empresa, mas eram extremamente técnicos a saber gerenciar as suas empresas. Porque não é porque você tem aquele conhecimento técnico que você vai saber fazer o dia a dia daquela empresa. E é aí que nasce o conceito de administração científica. Como você disse, antes era o pai, a mãe, o filho, um amigo, mas eram pequenas empresas ou pequenas associações. Não existia tanta complexidade, doutor, no dia a dia. A partir da virada do século, então, a gente está aqui no início dos anos 1900, 1910, a gente começa a ter o que a gente chama de administração científica, que é tratar esse setor, a forma de gestão, como ciência e não com conhecimento empírico, que é aquele, eu acho que eu já vi isso, funcionou. Não, vamos testar, vamos ter dados e fatos para a gente saber qual é a melhor forma da gente fazer gestão. Eu sou professor da matéria, sou suspeito para fazer, mas você acha que o planejamento estratégico é a base de qualquer boa administração? É a base, talvez seja o começo. E é justamente no conceito de administração científica que nasce essa vertente do planejamento e depois, obviamente, do planejamento estratégico. Por quê? Porque se eu preciso saber como pegar um funcionário e fazer que as tarefas que ele desempenha sejam tarefas feitas de uma forma melhor, eu preciso saber planejar isso anteriormente. Veja que antes não tinha muito dessa preocupação. Eu vou juntar com os meus amigos, eu vou fazer isso acontecer e ok. Agora não, viramos empresa, viramos uma organização científica e para isso eu preciso organizar aqueles funcionários a trabalhar e a executar a sua tarefa melhor do que antes. Reforçando aqui, fale um pouquinho aí da administração e suas perspectivas. O que você está imaginando, está vendo para onde ela vai seguir, se tem algo ainda a ser construído, se ela adquiriu um patamar aceitável, principalmente as grandes empresas que têm toda uma estrutura de gestão muito bem organizada, e você passou por isso, você deu consultoria para grandes empresas, você acha que algo maior ainda terá que vir? Não tenha dúvida. E eu queria até dar um passo atrás e voltar no que significa administração para responder essa questão. Administração é uma palavra que vem do latim, como grande parte das nossas palavras, inclusive. O prefixo ad significa em direção a ou para, e o sufixo ministare significa prestar serviço. Então, é exatamente isso. A administração é uma prestação de serviço direcionada, é isso que ela quer. Quando a gente fala de perspectivas de futuro, não tem como fugir do tema de tecnologia. A gente tem muita coisa acontecendo no mundo, desde as criptomoedas, de bitcoins, desde inteligência artificial, que é algo que está revolucionando esse mercado. Mas a essência permanece a mesma. A gente tem 6 pilares, um contexto de 6 pilares em que a administração, começando de novo pela administração científica, há 100 anos ela estuda. Ela passa pela tarefa, por estrutura, por pessoas, por tecnologia, como a gente está falando aqui agora, pelo ambiente e por competitividade. Lógico,
Falar disso há 100 anos e falar agora é diferente, mas os pilares, a base de sustentação da administração científica permanece o mesmo. Eu tenho que ir para um comercial, vou fazer novamente um testemunhal aqui, porque eu tenho uma mensagem, sabe para quem? Para os motociclistas. Olha, em todo o Brasil, nas grandes cidades, nos últimos anos, aumentou muito o número de motociclista. Eu tenho a forma para você trocar essa motocicleta sem dor. É só procurar a Multimarcas Consórcio, que ela tem um plano específico para você. Multimarcas Consórcio tem dezenas, para não dizer centenas de grupos de consórcio com vagas. Procure um representante da Multimarcas Consórcio e faça um consórcio para você substituir a sua moto. Pegar uma moto zerinha, eu chamo de troca sem dor. Vai pelo consórcio que você vai dar bem. E aí, Fernando, continuando a administração e seu objeto de estudo, o que uma pessoa precisa para ser um administrador exitoso? Muito bom. A administração, então, ela é basicamente a gestão da incerteza. Quando a gente monta uma empresa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente, obviamente, faz o planejamento, a gente testa antes, depois vai ao mercado, mas é incerteza para todo lado. Então, os grandes pesquisadores da administração científica, eles resumem o que um administrador exitoso precisa em 3 grandes habilidades. A primeira são as habilidades técnicas, que é como fazer. A segunda são as habilidades humanas, que é a forma de você se relacionar com as pessoas, com seus pares, sejam eles pares, né, colegas, até os chefes hierárquicos ou os seus subordinados. E a terceira são as conceituais, e talvez a mais importante para um técnico virar administrador, porque ela se refere a como fazer isso, a como gerenciar. Ela é muito mais do que aquele técnico que é de como apertar um parafuso e é muito mais de como lidar com o seu ambiente, com a sua estrutura. Obviamente, eu estou falando de uma teoria de 100 anos atrás. Muita coisa mudou, mas na época da administração científica, de novo, há 100 anos, isso foi revolucionário, porque ninguém pensava nesses 3 conceitos como habilidades para uma pessoa ter para ser bem-sucedida. Fernando, nesse mundo, nós temos empresa de várias espécies, que lida com consórcio, por exemplo, que lida com construção, que lida com produtos medicinais. Há uma interferência muito grande quando muda-se o produto na gestão. Você está administrando uma construtora, por exemplo, e depois você passa a administrar uma administradora de consórcio, uma seguradora. Muda muito a gestão ou ela tem um pilar a ser seguido? Ela muda, mas ela não muda muito. Os grandes pilares da administração, e aí a gente vai trazer, obviamente, nos próximos programas um pouco dessa administração renovada e moderna que o Brasil tem, ela vai seguir os mesmos parâmetros. A gente vai falar de liderança, a gente vai falar de tecnologia. Isso vai valer para uma empresa de construção civil, para uma administradora de consórcio, para um grande banco. Mas, obviamente, para um executivo, principalmente de uma empresa, ou um gerente médio, para ser bem-sucedido, ele vai ter que saber do que os americanos chamam de core business, que é aquilo que a empresa faz por padrão, por excelência. É o que ela se destina a fazer. Não adianta você colocar uma pessoa que não tem absolutamente nenhum entendimento em determinado setor, ela não vai ser bem-sucedida. Mas aí é muito do trabalho dela, de aliar o conhecimento teórico em gestão com conhecimento prático, vivendo as dores do dia a dia daquela empresa. Olha aqui, infelizmente o meu tempo acabou, eu tenho que ir. Mas antes, quero fazer um convite especial para você. Assistir o programa Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Amanhã às 12h30, sábado, todo sábado. Olha, o programa de amanhã nós vamos mostrar uma grande indústria brasileira, a Yama, a fábrica de tratores. Nós adentramos a fábrica mostrando tudo. Nenhuma televisão brasileira entrou numa fábrica conforme nós entramos. Então, amanhã você não pode perder. Tratores maravilhosos. Ele vai até um porte médio aí, o trator bonito, econômico. Olha, é uma maravilha. Não perca, amanhã, sábado, às 12h30, o programa Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.